Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Graças a Deus. Hoje o Espírito Santo tocou em meu coração para trazer uma palavra a respeito de algo que eu acho muito interessante na vida do crente, da pessoa que serve a Deus. Que Jesus se assentando, interessante, que nós vamos para as igrejas e os pregadores sempre de pé, mais alto que todo mundo, ainda com que tem um microfone na mão, serviço de som. Não sei de onde veio esse costume, porque Jesus gostava de pregar sentado. Jesus gostava de sentar num barquinho e pregar na praia. Ele gostava de se assentar no cume do monte e pregar dali. E a palavra de Deus em João 5 diz que ele se assentando, mandou que todos se assentassem e, abrindo a sua boca, começou a dizer sobre os bem-aventurados. E num determinado trecho, ele olha para os 12, os 12 segurança dele, que sempre ficava mais em volta, ele olha para aqueles e diz assim: vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo. Eles ficaram pensando entre si, o que vinha a ser isso? E Jesus então explica para eles: por que vós sois o sal da terra? Para que serve o sal se perder o sabor? Se ele não salgar? Ele não serve para nada, a não ser para ser jogado fora, e jogado fora pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Versículo 14 de João 5. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma lâmpada e coloca debaixo da cama, mas coloca no bocal, no teto, para que clareie toda a casa, todo o cômodo. Assim seja a vossa luz, para que os homens vejam a vossa luz e glorifiquem a Deus que está no céu. Mas agora vamos pensar um pouco na época de Jesus. Por que ele falou do sal? Na época de Jesus não existia geladeira. E quando você matava um animal, como temos costume até hoje, para se conservar sem geladeira, você precisava de salgar bem aquela carne e passar bastante sal. Não podia ficar um lugarzinho sem sal. Toda ela tinha que ser salgada e colocada no sol. E aí a mosca não vinha, não assentava para colocar os seus ovos, para decompor aquela carne. Nem as bactérias da própria carne conseguiam viver naquele ambiente salgado, e elas morriam e a carne se conservava. Assim é com o bacalhau, assim é com o charque, a carne de sol, a carne seca, cada lugar é conhecido por um nome. Então, o que Jesus quis dizer? Para que serve o sal? O sal servia para conservar, para não se perder, para não apodrecer. E para que serve o sal? Para temperar. Uma mãe faz uma comida, ela coloca ali no arroz a sua pitada de sal, ela coloca no feijão aquela pitadinha de sal, ela coloca na salada a pitada de sal, na carne a pitada de sal, e coisa gostosa, que fica a comida temperada pela mãe, pela esposa da gente, porque o sal, na medida certa, serve para dar sabor. Coisa ruim comer sem sal? Eu, por exemplo, como faço hemodiálise, tenho problema crônico renal, então eu tenho que comer pouco sal, porque eu não posso tomar muita água. E para cada 1 grama de sal que você consome, você precisa de tomar pelo menos 1 litro d'água para o organismo eliminar esse sal. Então tu imagina, eu não posso tomar água, então não posso comer sal. Aí as coisas ficam sem sabor. Mas vamos voltar pro propósito de Jesus em chamar os seus discípulos de sal. Imagine que na tua casa só você é crente. Só você é crente.
E você é o sal. Se você não tiver sabor, você vai ser igual a todos eles. Mas igual como, irmão João? Na maneira de vestir, na maneira de falar, na maneira... Igual como? Como que o crente ele tem que ser diferente? O crente ele tem que ser diferente na malícia. O crente ele tem que ser diferente na pureza. O crente ele tem que ser verdadeiro. O crente ele tem que alcançar um patamar difícil de suportar. O próprio Jesus falava: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem pode suportar, que suporte. Há muitos que, para entrar no céu, se tornaram até eunucos. Você sabe o que é isso? Castrado. Por quê? Porque não conseguia ficar sem prostituição e se castrou a si mesmo para poder entrar no reino dos céus. Ele falava: se teu olho direito te escandaliza, arranca e lança para fora de ti. Melhor te é entrar na vida com um olho só do que com os dois e teu corpo ser lançado no inferno. Se a tua mão direita te escandaliza, corta ela fora. Você está achando que isso é parábola? Você está achando que ele está brincando? Ele está falando uma verdade tão explícita que os homens, os escribas, os sábios da lei, torcem, dizendo que é figurativo, para o seu bel prazer, para os seus próprios propósitos. Como os nossos políticos fazem as leis para beneficiá-los a si mesmos, legislando em causa própria. Não, é verdade o que ele falou. Se você não for sal, você não serve para nada. Você só serve para ser pisado pelos homens. Então, voltamos. Uma pessoa crente numa casa de 5 descrentes. Para que ele vai servir dentro daquela casa? Para dar sabor, para temperar. Porque senão aquilo vira uma bagunça, aquilo vira uma baderna. Mas quando tem um servo de Deus ali, a presença daquela pessoa incomoda aqueles que queriam fazer algo errado. Se ele estiver conversando besteira, coisas ilícitas, o camarada chegou, muda a conversa. Tem gente descalço, eles vão falar. Tudo que eles estiverem fazendo de errado, se chegar o servo de Deus, opa, melou, sujou, molhou. Isso é ser tempero. Tempero. Porém, se tiver 3 crentes para 3 não crentes, o que acontece? Se for pelo menos 50% de sal, vai haver a conservação. Porque aqueles 3 não crentes vão ser santificados através da vida daqueles 3 crentes. Quanto mais crentes numa casa, mais santo é o lugar. Estou falando crente de verdade. Crente não de máscara, de aparência. Não estou falando crente de roupa. Crente de terno e gravata. Crente que botou a camisa até aqui em cima e a gola até aqui em cima, até para dormir. Não estou falando desse tipo de crente. Eu estou falando crente num coração manso e humilde, temente diante de Deus, que treme da presença de Deus. Aí vai haver a conservação daquela casa. Você não vê os exemplos do apóstolo Paulo, que a mulher crente santifica o marido e o marido crente santifica a esposa descrente, porque de outra sorte os filhos seriam imundos? Mas como há um crente dentro da casa, eles são santos, são consagrados a Deus? Então entra aí a propriedade conservadora. A propriedade que não deixa se perder, que não deixa a casa apodrecer. Porque se você olhar, não precisa muito. Se você olhar na quadra que você mora, no quarteirão que você mora, você vai ver que há casas apodrecidas,
que o pai está na prisão, ou a mãe está na prisão, levando o filho para ser amamentado na prisão, alguma coisa está errada com aquela família, os filhos estão crescendo num mau caminho. Se você olhar, você vai ver que aonde falta o sal, há degeneração, há o apodrecimento da sociedade, há uma coisa ruim acontecendo. Por quê? Porque não tem nem tempero e não tem nem conservante. Agora, a casa que tem uma pessoa que serve o Senhor, que serve a Deus, que é temente a Deus, essa casa não se perde. Porque tem alguém na brecha de joelho, orando por aquela vida. E aquela vida vai ser salva. Na Bíblia não está escrito, quem não vem por amor, vem pela dor. Não está escrito nada disso, não. Isso é conversa para boi dormir. Mas Deus honra a oração de um justo, porque ela pode muito nos seus efeitos. E aonde tem sal, tem restauração, tem conservação, tem tempero. Se for maioria, então muito melhor, porque aí não se perde e não se perdendo, se salva. Você está me entendendo? Ele prossegue dizendo: vós sois a luz do mundo. Não tem como esconder uma cidade edificada sobre o cume de um monte. E também não se acende uma lâmpada para colocar debaixo do alqueire, debaixo da cama, mas sim no velador, sim no bocal, no bico de luz, e acende e alumia toda a casa. Quem viaja por essas estradas do Brasil, sabe que o Brasil é muito grande, precisa de várias noites para atravessá-lo de ponta a ponta, vários dias. Sabe que caminhoneiro gosta de andar à noite. É mais sossegado, é mais fresco, é menos trânsito. E, pasmem, o farol de um caminhão clareia 200 metros. E de 200 em 200 metros você consegue andar milhares de quilômetros. E se a gente for mais além e pedir para um eletricista, um mecânico desmontar o farol e mostrar para a gente o tamanho da lâmpada, você vai falar assim: não acredito que isso aqui faz essa coisa toda, esse estrago todo. Que a gente chega a ficar cego na frente de um caminhão quando ele dá uma luz alta assim, né? Até no retrovisor a gente fica cego. E uma lâmpadazinha pequenininha assim. Você não precisa ser grande. Você não precisa ser um astro. Você não precisa ser um sol. Você pode ser uma pequena vela. Uma coisa minúscula. A tua luz vai clarear o mundo. Para que os homens que veem a tua luz consigam andar sem tropeçar, sem se colidir, sem se abarroar. Você não precisa ser grande. Você só precisa ter a tua propriedade. A tua propriedade de iluminação. Você precisa ser luz. Faz um teste aí. Apaga a luz da sua casa de noite. Apaga até as luzes de LED do computador, da TV, que sempre fica acesa, aquelas luzinhas vermelhas do ar-condicionado, de tudo que você tem. E veja para que servem seus olhos. Eu não enxergo de um olho. Um dia eu vou criar coragem de dar o meu testemunho na íntegra. E você vai pedir misericórdia a Deus pela minha vida. Eu não enxergo desse olho 100%. E desse eu enxergo 60%. E eu vou te dizer uma coisa. Os seus olhos não servem para nada se o lugar estiver totalmente escuro. Não serve para nada. Você tropeça. Os seus pés não servem para nada. As suas mãos não servem para nada. Se você perder a sua propriedade de iluminação, você não serve para nada. Então, Jesus, ele fala, os seus olhos, por exemplo, é a luz do teu corpo. Cuide para a luz que há em ti seja luz de verdade, não seja trevas. Porque se a luz que há em ti for trevas, quão grandes trevas serão?
Seja luz. Tenha a tua propriedade de iluminação. Boa é a luz. Agradável é aos olhos ver a luz. Porque os olhos não servem para nada sem luz. Para nada. Nem a mais escura das noites é totalmente escura, a ponto de você não ver nada. Agora, se você se trancar num ambiente fechado, sem luz, de noite, aí você vai entender o que eu estou falando. Pergunta para um cego o que é a escuridão, a verdadeira escuridão. Você vai entender. Hoje tem muitos recursos, né? Até para os cegos tem recurso. Um cego com uma bengalinha vai em lugar que você não acredita. Só não dirige carro, o resto faz tudo. Mas Jesus não chamou a gente para ser cego. Jesus chamou a gente para ser luz, para ser guia, para guiar as pessoas. Então não perca, amigo, a tua propriedade. Se por acaso tu perdeu a propriedade de ser sal, você percebe que você não está fazendo diferença nenhuma aonde você está, não tem problema. Se levanta. Demorou 1 segundo para cair? Foi um vacilo de 1 segundo? Você caiu, escorregou, caiu, prostituiu, roubou, matou? Eu não sei o que tu fez. Mas se levanta. Olha para a Bíblia. Que pecado que existe que você cometeu que homens da Bíblia não cometeram? Mas eles não ficaram prostrados. Eles olharam para o chão, reconheceram a miséria, depois olharam para cima e pediram a misericórdia de Deus, e Deus levantou. Vai ter consequência do que tu fez? Vai ter consequência. Teve consequência das coisas que eu fiz? Então vai ter consequência para você, eu não te engano não. Mas, meu amigo, com Jesus, você paga qualquer coisa, você paga os anos que você tem que pagar aí nessa prisão, você paga suas dívidas, você consegue resolver a sua vida, você consegue se colocar em ordem com Deus, com os homens. Se você quiser, você se levanta. Você tem que ser sal, você tem que ser luz. Você está me entendendo? O que é ser sal e o que é ser luz? Não ter malícia no coração. Não desviar daquele que quer que você empreste. Você sabia que está escrito isso na Bíblia? Que se alguém vier te pedir algo emprestado, você não pode se desviar dele? Você sabia que isso é mandamento de Deus? E eu vou mais além. E você sabe o que está escrito também? Nem espera receber. Porque o ímpio empresta para receber outro tanto maior. Jesus fala, vós não deveis ser assim. Se você emprestar para uma pessoa, nem procure receber. Porque grande vai ser o seu galardão no céu. Não sou eu que estou dizendo. É a Bíblia que está dizendo. E quem lê a Bíblia de capa a capa sabe que eu não estou mentindo. Eu vou dar um exemplo. Vocês já leram a história de Ruth, mulher de Boaz, que ela rebuscava? O que é rebuscar? Rebuscar é quando havia a colheita do cereal, as espigas que caíam no chão, Deus não deixava o dono da terra pegar aquelas espigas. Aquela espiga é porque um mendigo tinha clamado a Deus por fome, com fome, e Deus fazia com que aquela espiga caía no chão e a pessoa que estava colhendo não podia catar. Aquilo ali era para as pessoas pobres poder comer. É um exemplo que eu ouvi um pastor, tem que dar crédito a quem falou, o pastor Youssef Akiva. Ele, numa pregação, eu ouvindo a pregação dele, ele falou que no povo de Israel, se você tem um cercado e ali você tem um pé de fruta, um pé de manga, você tem direito de colher as suas mangas e vender as suas mangas. Porém, a manga que cair no chão sozinha, de madura, você não tem direito. Se você pegar ela, você, o dono do terreno, o dono da casa, se você pegar ela, você está roubando de Deus. Aquela manga, Deus escutou o clamor de um mendigo que estava com fome e derrubou para aquele mendigo. E se não for para os mendigos, é para os animaizinhos, para as formigas, para os insetos.
Deus ouviu o clamor deles, que eles estavam com fome. Né? Tem gente que fica bravo quando um passarinho vem e come alguma fruta do seu pomar, do seu pé, mas não sabe que é Deus que sustenta as aves do céu. Deus se preocupa com todo mundo. Deus se preocupa até com os cachorros vira-lata na rua. Se bem que hoje as pessoas se preocupam mais com os animais do que com os outros, né? Uns com os outros. Nada contra defender os animais, mas nós tínhamos que se preocupar mais com o ser humano, com a espécie humana. E muitas das vezes a gente se apega tanto a tantas outras coisas e acaba se esquecendo do que é essencial. Então eu gostaria de chamar a atenção para você. Eu sei que o vídeo está ficando longo, eu já vou terminar por aqui, e gostaria que você entendesse o propósito dessa mensagem. Você tem que ser sal, e qual que é a propriedade do sal? Você tem que ser luz, e qual é a propriedade da luz? Agora, uma coisa eu tenho para te dizer: por você mesmo, você não consegue nem ser uma coisa, nem ser outra. Porque se você quiser viver de uma aparência de santidade, como os fariseus, você está perdido. Porque o fardo de Jesus é mais pesado que o fardo dos fariseus. Ele fala: se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e dos fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Olha do que ele está falando. Se a vossa justiça é simplesmente ser justo. Porque você ora o Pai Nosso pedindo para Deus perdoar suas dívidas, como você perdoa do seu inimigo. Mas o seu inimigo você sufoca no pescoço: pagas o que me deves até o último centavo, senão te lançarei na prisão. E depois você pede para ser perdoado. Você tem que ser justo. Você tem que ter um peso só, uma medida só, uma balança só, porque o réu que passa disso é abominação a Deus. Não estou falando que santidade é você usos e costumes, que muitos têm, usos e costumes em todo lugar. Cada um tem um tipo de doutrina, cada um acha que pode comer uma coisa, outro acha que não pode comer, um acha que tem que guardar um dia, outro acha que não tem que guardar aquele dia, um é porque Jesus morreu num dia, outro é porque ele ressuscitou no outro é porque Deus descansou naquele. Cada um. Não estou dizendo disso. Eu estou dizendo de ser puro de coração. Eu estou dizendo de ser manso e humilde. Porque nas bem-aventuranças que eu citei no capítulo 5 de Mateus, de João, Jesus ele pega e fala que os puros de coração verão a Deus. Verão a Deus como? Amigo, ver Deus. Moisés viu só a presença de Deus e o rosto dele iluminou para o resto da vida até o dia da morte dele. Tinha que andar com um pano na cara, porque cegava quem visse. Imagina um farol de um caminhão na luz alta, direto olhando para ti. Assim era o rosto de Moisés, só porque ele se colocou na fenda da rocha e Deus passou. Sabe como você vai ver Deus? Quando a pureza do teu coração atingir um nível de você olhar para o teu semelhante e ver Deus nele. Não olhar com malícia. Você olhar para o corpo de uma moça sem malícia, olhar como se olha para uma filha. Olhar para o teu amigo sem achar que ele está querendo te passar a perna, sem achar que ele está querendo tirar proveito de ti, sem achar que ele está com maldade no coração com você, ainda que ele esteja, mas você é puro de olho e puro de coração, você vai ver a Deus no teu semelhante. Porque a palavra diz que você foi feito à imagem e semelhança de Deus. E por que não entra na tua cabeça que o teu semelhante, você tem que olhar para ele e ver Deus nele? Aí você é puro de coração, aí você vai ver a Deus. Porque Tomé falou: Senhor, mostra-nos o Pai, o que já basta. Aí ele olha e fala assim: puxa vida, eu estou há tanto tempo convosco e não tendes me visto. Quem vê a mim, vê o Pai que me enviou.
E você acha que a figura de Jesus era diferente da minha? Era diferente da sua? Era um ser diferente? Não! Ele era igual eu, igual você. Gente, está achando que Jesus estava com aquela fralda na cruz ali, que os católicos ensinou a gente, que ele estava com aquela fralda ali na cruz? É isso que você pensa? E o que a Bíblia fala? Que ele era a vergonha da cruz. Ele estava com as vergonhas de fora na cruz. Ele estava totalmente nu. Lançaram sorte sobre as vestes dele, sobre a túnica dele, repartiram as vestes. Deixaram ele pelado na cruz. Aquela fralda ali é para não constranger as pessoas. Você não imagina o que ele passou. E você vem se vestir até as orelhas para dizer que é santo. É isso santidade para você? Você está enganado. Santidade para você é pureza de coração. Pureza de coração é chegar a um ponto de uma criança que não tem malícia, que abraça o cachorro mais bravo, que abraça o vira-lata mais sarnento, cheio de pulga, que abraça um estranho. Isso é pureza de coração. E se você não se tornar como uma criança dessa, de maneira nenhuma você vai entrar no reino dos céus. Se você não olhar para o corpo de uma mulher sem malícia, de maneira nenhuma você vai entrar no reino dos céus. Você quer ser uma lâmpada grande? Você quer ter um microfone na mão? É isso que você quer? Ele te coloca todo dia do lado de alguém no ônibus. Ele coloca você todo dia do lado de alguém no carro. Seja uma lâmpada pequena, mas tenha a tua propriedade de iluminação, que você vai iluminar o mundo. Deixa as lâmpadas grandes brilhar. Deixa os homens grandes para a TV. Você, no teu boca a boca, no dia a dia, no trabalho, dentro de casa com os filhos, com a esposa. Seja uma luz pequena. Seja apenas tempero. Mas pelo menos sirva para alguma coisa. Porque não há nada sobre a face da terra que não sirva para nada. Até as fezes dos animais adubam o campo. A terra, a pedra, a água serve para construção. Mas tem uma coisa que não presta para nada se ela perder o valor: o sal. O sal não serve para nada se ele não salgar. Nem para adubo ele serve. Ele mata uma planta. Não perca a tua propriedade, porque se você perder a sua propriedade, você só vai servir para uma coisa: para ser pisado pelos homens. Muitas vezes você está sendo pisado pelos homens hoje, e pisado e massacrado, mas é porque você perdeu a sua propriedade. Isso não é porque você está passando por uma prova. Isso não é porque você está passando por um deserto. Não. Você tem que levantar, tem que lembrar onde você caiu. O conselho que João dá em Apocalipse: levanta onde caiu, senão virei a ti e removerei de ti o teu castiçal. Eu gostaria de deixar essa palavra com você. Se arrependa. Se você caiu, levante-se. Olhe para o alto. Há misericórdia para a tua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti exalte o seu rosto e te dê a paz. Fica com Deus. Amém.